meant to be, let go. Maybe I should. Olá! Recentemente eu fiz um vídeo sobre pseudonimização e, para minha surpresa, descobri que muita gente já tinha feito. E agora a minha pergunta é: você já fez um programa de integridade com LGPD? Chavinho, você não sentiu nada? Sim. Ai, Chaves, pelo amor de Deus. O que você sentiu, Chaves? Coragem. Exatamente, amigo, coragem. E falando em coragem, aproveite e faça a sua inscrição no canal. Dê o like no vídeo e compartilhe ele com seus amigos. Seja bem-vindo ou bem-vindo ao canal Compliance Mais. Eu me chamo Eduardo Nunan e esta é a série LGPD+. Muito bem, senhores, então hoje nós iremos analisar a relação entre a LGPD e a nova lei de licitações e contratos, em especial sobre os programas de integridade previstos no artigo 25. Essa era uma novidade que todos estavam aguardando e agora se concretiza com a publicação da lei no dia 1º de abril. Então, vamos analisar aqui a letra da lei. Artigo 25, parágrafo 4º, diz o seguinte: nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, e aqui a lei define como grande vulto os valores acima de 200 milhões de reais. Então, todos os contratos acima de 200 milhões de reais passam agora a obrigatoriedade de implantação do programa de integridade por parte das empresas que foram vencedoras do certame. E essas empresas têm um prazo de até 6 meses para implantar esse programa, e esse prazo é contado a partir da celebração do contrato. Há previsão ainda de uma regulamentação que vai definir, a forma de comprovação ou efetivação desses programas, bem como a penalização pelo seu descumprimento. Mas esses programas, eles trazem também benefícios para as empresas no que diz respeito às licitações. Então, por exemplo, quando há um empate entre duas ou mais propostas, seguindo lá a ordem de prioridade estabelecida pela lei, o programa de integridade também poderá ser utilizado como um critério de desempate. Outro benefício também interessante diz respeito às sanções. Então, na aplicação das sanções previstas aqui no artigo 156, há a perspectiva de atenuação dessas sanções em virtude da empresa possuir um programa de integridade. Então, esse programa de integridade ele traz aí também benefícios para as empresas. Com o advento da Lei Anticorrupção, a Lei 12.846 de 2013, e em função dos vários eventos de corrupção que assolaram o Brasil nos últimos anos, a gente observou que grande parte dos estados, desde 2017, passaram a aprovar leis em proteção à administração pública nas contratações de grande vulto. Então, eu trouxe aqui como exemplo o Distrito Federal, o Estado do Amazonas e o Rio de Janeiro. No caso do Distrito Federal, essa exigência recai sobre contratações acima de 5 milhões de reais. No caso do Estado do Amazonas, há aqui a utilização do teto referente à modalidade de concorrência. Então, aqui a gente observa 3 milhões e 300 para obras e serviços de engenharia e 1.430.000 para compras e serviços. Da mesma forma, o Rio de Janeiro segue a mesma linha. A diferença aqui é que, por conta até da data do ano em que essa lei foi sancionada, a gente observa que esses valores aqui estão vinculados ao valor da modalidade de concorrência antes da atualização do decreto de 2018, que atualizou os valores dessas modalidades. E o que elas têm em comum aqui?
o prazo para a implantação desses programas em suas empresas, que é estabelecido em torno de 6 meses para que essas empresas implantem o programa de integridade, o que está alinhado inclusive com a nova lei de licitações. A gente observa que não tem aqui um teto padronizado. A lei, apesar de ter definido 200 milhões, a gente observa que a legislação nos diversos estados possui tetos diferentes. E isso significa que pode haver algum tipo de problema aí em relação à aplicação desses valores, mas esse não é um debate que a gente vai travar aqui hoje. Eu trouxe também a definição do programa de integridade, conforme está lá na Lei 4.730 de 2018, da Lei do Amazonas, que é muito parecida com a lei dos demais estados. Inclusive, parte desse texto ele é trazido da Lei Anticorrupção, a Lei 12.846 de 2013. Então, o programa de integridade consiste em conjunto de mecanismos, de procedimentos internos, de auditoria, de canais de denúncia, ou incentivo à denúncia, de códigos de ética e de conduta, de políticas, de diretrizes, ou seja, um conjunto protetivo de medidas protetivas que visam garantir a integridade. E o conceito de integridade está muito ligado às medidas da anticorrupção. Então a gente percebe que todo esse conjunto de medidas ela visa garantir a detecção, o saneamento de desvios, de fraudes, de irregularidades e de atos ilícitos. Então ela tem um viés muito forte em relação a medidas anticorrupção. Dentre os objetivos desse programa, e eu trouxe também aqui a letra da lei, da mesma lei citada, onde eu tenho aqui no inciso 1º, um dos objetivos é proteger a administração pública dos atos lesivos que resultem em prejuízos financeiros causados por irregularidades, por desvios de ética e de conduta, de fraudes em contrato. Então a gente observa aqui novamente esse viés anticorrupção. No inciso 2, a gente tem aqui a garantia da execução dos contratos em conformidade com a lei. Então, dependendo da área de atuação dessa empresa, se for na área de engenharia, se for na área de saúde, se for na área de limpeza ou na área de serviços em geral, a gente observa que esses contratos deverão estar alinhados ao que a lei determina. E aqui eu posso inclusive citar a própria LGPD, porque esses contratos eles vão ter que ser adequados sob a perspectiva da LGPD. E essas irregularidades aqui também podem envolver objetos da LGPD. Então, ainda que esses programas de integridade tenham um objetivo voltados para a anticorrupção, elas não vão poder, no meu ponto de vista, ignorar também o compliance em relação à LGPD. No inciso 3, a gente tem outro objetivo que é reduzir os riscos inerentes aos contratos. Então, novamente, aqui eu também posso ter riscos relacionados aos requisitos da LGPD, aos direitos do titular. Ou seja, reduzir os riscos para prover maior segurança e transparência na sua consecução. Então, a gente observa que, ainda que o viés seja anticorrupção, existe aí um compliance no entorno desses programas de integridade que precisam inevitavelmente ser atendidos também. No inciso 4, eu tenho um outro objetivo, que é obter melhores desempenhos e qualidade nas relações contratuais. Muito bem. Então, numa visão aqui mais abrangente, a gente observa que a LGPD ela vai precisar permear todos os processos organizacionais, sejam na administração pública, seja na empresa privada. E principalmente naquelas em que tem uma relação contratual com o governo, em função da exigência desse programa de integridade,
de alguma forma a LGPD vai ter que estar também atendida. Então, observem o seguinte, que quando a gente fala em programas de compliance, a gente está falando aqui de conformidade com as leis e com os padrões éticos e estratégicos daquela organização. E a LGPD entra também nesses programas de compliance. E esses programas de compliance, eles possuem vários focos. Um dos focos pode ser o compliance legal, que vai envolver inclusive outros tipos de compliance. Por exemplo, a própria LGPD é um compliance legal, mas também se enquadra aqui em compliance digital. Então eu tenho compliance legal, financeiro, contábil, e eu tenho o compliance de integridade, que é o mais popular e é o foco aqui, inclusive, da lei de licitações. Então esse compliance de integridade, ele vai exigir a adoção de programas de integridade. E vejam que esses programas de integridade vão ser compostos por código de ética, por políticas e diretrizes diversas, por contratos adequados a essa legislação e também por um diagnóstico que deverá ser feito pela administração pública em relação a esse fornecedor. E esse diagnóstico ele é feito por meio de alguns processos, como por exemplo a due diligence, que é uma diligência prévia que é realizada para avaliar se esse fornecedor ele está em conformidade com as regras ou com o programa de integridade da administração pública. Então esse programa de integridade ele também deverá estar implantado na administração pública, assim como na iniciativa privada ou nas empresas que venham a contratar com o governo. E aí onde é que entra a LGPD aqui então, Nuna? A LGPD vai entrar em tudo, porque no momento em que eu tenho um programa de integridade que ainda tenha foco em anticorrupção, eu não vou poder ignorar o compliance digital, o compliance contábil, o compliance financeiro e os demais compliances legais. Então, eu vou ter que adequar o meu código de ética à LGPD, eu vou ter que incluir os requisitos da LGPD nesse código de ética, eu vou ter que incluir requisitos da LGPD também nas políticas e diretrizes, tanto aquelas políticas de compliance quanto a própria política de privacidade e proteção de dados. Eu vou ter que incluir regras de LGPD também nesses contratos realizados com a administração pública e eu vou também precisar fazer a adequação desses processos aqui de due diligence com relação à LGPD, porque uma das etapas da due diligence é a coleta de informações. E essa coleta de informações em relação ao fornecedor pode incluir também dados pessoais que são alvo de proteção da LGPD. Então a gente observa que a LGPD ela vai estar permeando os processos organizacionais e vai estar também permeando os programas de integridade. Não sabemos se nessa exigência ou nessa avaliação, nesse diagnóstico, as empresas serão obrigadas a comprovar a sua adequação com a LGPD. Mas é algo que precisa ser refletido e que precisa ser aguardado no que diz respeito a essa cobrança efetiva. Mas o fato é que a LGPD ela vai permear todas essas áreas aqui de compliance inevitavelmente. Então eu penso que é algo que precisa ser debatido e refletido. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Escreve aqui nos comentários, coloque aí a sua opinião para a gente dar uma dimensão maior para esse debate. Senhores, era isso que eu queria apresentar para vocês. Um forte abraço, saúde a todos. Até mais. This is not meant to be let go. Maybe I should